O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Jean Paul Prats do comando da Petrobras. Para ocupar o cargo, Lula indicou Magda Chambriard. Mas quem é Chambriard e o que levou à demissão de Prats? O Estadão te explica. Engenheira especializada em exploração e produção de petróleo, Magda Chambriard entrou na Petrobras em 1980 como estagiária e permaneceu na estatal por mais de 20 anos. Em 2002, assumiu a assessoria da Diretoria de Exploração e Produção da Agência Nacional de Petróleo, onde promoveu estudos para demonstrar a necessidade de ampliar o Parque de Refino Nacional. Em 2008, foi indicada para a diretoria da Agência Nacional de Petróleo durante o mandato de Lula. Em 2012, foi nomeada diretora-geral pela ex-presidente Dilma Rousseff. Nos últimos anos, Magda atuou como consultora de óleo e gás e ocupou o cargo de diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aos 67 anos, Chambriard tem visões claras sobre o mercado de óleo e gás brasileiro. Ela foi uma das mentes por trás do formato de partilha de produção do pré-sal, em que a União recebe parte do óleo-lucro produzido pelas empresas concessionárias. Com a demissão de Prats e a confirmação de Chambriard como sucessora, a Petrobras chega a 8 presidentes em 8 anos. Durante a gestão de Michel Temer foram 2 presidentes, no governo Jair Bolsonaro 4 e agora com Lula 2. Essa constante troca no comando da Petrobras começou a ganhar mais atenção em 2016, quando Pedro Parente assumiu a presidência da empresa, prometendo acabar com a influência política na gestão. Na época, a Petrobras enfrentava grandes prejuízos devido ao congelamento dos preços dos combustíveis, promovido pelo governo Dilma, e os desdobramentos da Operação Lava Jato. Para reverter esse cenário, Parente implementou uma política de preços baseada na paridade internacional, levando em conta o preço do barril de petróleo e a cotação do dólar. Embora essa política tenha melhorado os indicadores da empresa, a oscilação diária dos preços dos combustíveis provocou uma greve nacional dos caminhoneiros em maio de 2018, levando Parente a pedir demissão. Ele foi substituído por Ivan Monteiro, que havia chegado à Petrobras em 2015, indicado por Aldemir Bendini, preso pela Lava Jato. Monteiro tinha experiência no Banco do Brasil e chegou a ser cotado para a presidência do banco. Com a posse de Jair Bolsonaro em 2019, Roberto Castelo Branco, indicado pelo então ministro da Economia Paulo Guedes, assumiu a presidência da Petrobras. Bolsonaro demitiu Castelo Branco em meio a pressões de caminhoneiros, anunciando a demissão pelas redes sociais em abril de 2021. Roberto Castelo Branco foi substituído pelo general Joaquim Silvio Luna, que ficou apenas 1 ano no cargo. A subida dos preços dos combustíveis, exacerbada pela guerra da Ucrânia, levou à insatisfação social e à demissão de Silvio Luna. Bolsonaro chegou a indicar Adriano Pires para o cargo, mas ele declinou devido a conflitos de interesse. José Mauro Coelho, braço direito do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assumiu em abril de 2022. Coelho pediu demissão 2 meses depois, após Bolsonaro reagir a um aumento nos preços dos combustíveis, sugerindo uma CPI para investigar a diretoria da Petrobras. Com a saída de José Mauro Coelho, Caio Paes de Andrade, então secretário especial do Ministério da Economia, assumiu o comando. Após a derrota de Bolsonaro nas urnas, Paes de Andrade aceitou um convite para trabalhar no governo de São Paulo, sendo substituído interinamente por João Henrique. Com o retorno de Lula ao poder em janeiro de 2023, Jean Paul Prats assumiu a presidência da Petrobras. Em seus 16 meses no cargo, Prats alterou a política de preços da empresa e diversificou suas atividades, focando em novas energias. Apesar dos bons resultados financeiros, Prats enfrentou atritos políticos com ministros e não conseguiu atender às expectativas de Lula
por maiores investimentos. A demissão de Prates aconteceu um dia após a Petrobras divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa teve um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais, uma queda de 37,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior e 23,7% menor que o trimestre anterior. Segundo o Estadão Broadcast, a principal razão para a demissão de Prates foi a pressão para acelerar a execução de projetos, especialmente a encomenda de navios para estaleiros brasileiros. Prates teve diversos conflitos com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, com quem trocou críticas públicas sobre a direção da empresa, que é subordinada ao ministério. Desde o início do governo, tiveram embates entre os dois pelos espaços de poder. Silveira ficou responsável pelos nomes do Conselho de Administração e Prates com a direção executiva, que toca o dia a dia da companhia. Além de Alexandre Silveira, Prates também desagradou o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, por não atender rapidamente a pedidos para aumentar a oferta de gás natural mais barato, o que poderia ajudar a impulsionar a economia. A crise piorou em março deste ano, quando a Petrobras decidiu reter dividendos extraordinários, o que levou a uma perda de 56 bilhões de reais no valor de mercado da empresa em um único dia. Essa decisão foi revertida em uma assembleia de acionistas no final de abril. Na época, Lula havia decidido pela retenção dos recursos, mas Prates defendeu publicamente que metade dos recursos poderia ser distribuída. Essa atitude foi criticada em Brasília, já que contradizia a decisão do governo. O ex-presidente da Petrobras disse a amigos que considerou sua demissão humilhante e está avaliando a possibilidade de se desfiliar do PT, segundo a reportagem do Estadão. Mais detalhes sobre este assunto você encontra na matéria completa no nosso site. Separamos alguns links na descrição deste vídeo. Se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com a gente comentando o que achou. Até a próxima!